A cerimônia chegou a ser interrompida porque um homem subiu ao palco, a segurança reagiu, aí houve uma confusão envolvendo os próprios parlamentares eleitos. Quando Mônica Seixas, do PSOL, foi receber seu diploma de deputada estadual, dentro do chamado mandato coletivo, outras 8 pessoas, integrantes do modelo, queriam subir ao palco. E Jesus dos Santos foi contido pelos seguranças e recebeu a forte oposição do deputado do PSL, Alexandre Frota. Frota chegou a dizer que, por pouco, não jogou o bandido para fora do palco. Eu não sei se é uma amostra de oposição não, mas é uma amostra errada, num dia em que as pessoas todas, inclusive partidos de oposição e partidos de situação, estão todos juntos recebendo seus diplomas. Então a gente não pode aceitar que um sujeito desse pule no palco daquela maneira como ele pulou, né? E venha achar que ele vai mandar na festa. Não vai mandar na festa. Enquanto eu estiver sentado na primeira fila, não vai mandar na festa. Jesus dos Santos garantiu que a Justiça Eleitoral sabia da mudança do protocolo. Havia já dialogado com o TRE, né, com o próprio cerimonial, de que seria importantíssimo, né, a gente diplomar os 9 em conjunto. Aí depois desse primeiro tumulto eu me desloquei porque o presidente do TRE foi lá conversar, falou para ficar calmo, que tudo ia se resolver. Aí nesse momento o Frota veio atrás de mim, ficou me insultando, ficou falando várias coisas, o que eu devia estar fazendo ali, que aquele não era o meu lugar e que eu devia ir embora, que isso, aquilo, outro, e dando meio que joelhadas, né, por detrás de mim nesse sentido. Mas o presidente do TRE de São Paulo, o desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim, nega a autorização. Aquilo que já havia sido combinado, já havia sido falado, estava tudo esclarecido. Então foi um comportamento violento, comportamento que talvez surpreendeu as pessoas do cerimonial e possibilitou toda aquela movimentação completamente desnecessária. Após o restabelecimento da cerimônia, os deputados federais, senadores e o governador João Dória puderam receber os seus diplomas. Olha, meio vergonha alheia tudo isso aí, né? Porque a gente vê brigas no parlamento, lá na Europa, em países, os caras na Itália saindo no braço. Aqui no Brasil parece que virou uma cena corriqueira isso, né? Na casa mais, onde o respeito, né, deveria imperar, né? Agora, o Caio, esse comportamento de torcida uniformizada, digamos assim, numa cerimônia já não convém, né? Já começa meio errado, né? E se o próprio sujeito ali, o diretor do TRE, falou que não houve a autorização, por que o outro vai querer subir no palco para ser diplomado também, mesmo fazendo parte da bancada coletiva, enfim, né? Quer dizer, é um contrassenso, né? É tratar a política ainda assim como torcida de futebol, né, não? Olha, esse daí, vamos falar do caso, né? Um militante do PSOL, da bancada ativista, associado à deputada estadual eleita Mônica Seixas, ele, fica claro aí pelo vídeo, que ele invadiu o palco, né? E usando o pretexto desse mandato coletivo aí do PSOL, que é mais uma fantasia aí não prevista em lei, né? Essa coisa burguesa e opressora chamada lei, Edgar. Aliás, se o PSOL praticasse o socialismo que prega, ele ia começar socializando o salário de deputado estadual. Você sabe quanto que é, Edgar? R$ 25.300. Então o que ele faria? Já que o mandato é coletivo, então divide o salário. Olha, 25 mil dividido entre os 9 membros lá da bancada ativista, daria 2.800. Olha, quase 3 salários mínimos por mês para cada um. Mas, como todo bom socialista, o PSOL foca em socializar o nosso dinheiro, né? Só compartilhando aí, fazendo um breve parênteses com o ouvinte da PAN, os deputados estaduais têm, só para contratação de até 32 assessores, R$ 142 mil mensais, né? Além disso, eles têm uma verba indenizatória de mais de 30 pau, né? Um absurdo você pensar que um deputado federal tem 100 mil, um estadual tem 140. Mas enfim, viva la revolution na Alesp. A cerimônia, falando agora, voltando a falar sobre a cerimônia de diplomação, né? Então você tem um sujeito não identificado, que não estava vestindo os trajes exigidos pela solenidade do evento,
e acima de tudo que não foi eleito, né? Então não tava, a gente falou de lugar de fala, ele não tinha lugar de palco, né? Vamos dizer assim. Ele adentrar aquele espaço é uma violação de direito, isso em sentido amplo, né? Então, numa democracia, você confia às autoridades competentes a segurança. O Estado tem o monopólio da força. Excepcionalmente, você pode fazer valer as suas razões, né? Então, exercer essa força para assegurar direito próprio ou de terceiro. Foi exatamente o que o Frota fez. Só que aí tem 2 pontos que eu queria chamar a atenção. Rapidamente, Primeiro, pra gente girar o... Tem mais uma coisa do Frota pra gente falar. Então eu vou pedir só uma licença poética aqui, porque assim, 2 coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, os ventos estão soprando em outra direção. Antigamente, esse negócio de fazer o Lula livre, do PSOL afrontando o evento sem nenhum constrangimento, isso passaria batido, né? Assim como o Sem Terra, que antes invadiam fazenda e não acontecia absolutamente nada. Esse era o Brasil. Era o Brasil. Né? Outra coisa, segundo ponto, não dá para colocar o Frota e o PSOL no mesmo balaio, simplesmente porque um provocou e outro reagiu. Nivelar, além de injusto, é afetação de imparcialidade. O PSOL agiu muito pior sob qualquer perspectiva. A maioria silenciosa, o grande público, o tribunal da internet tá fazendo essa distinção e vai sim dar razão ao Frota. Mas a grande mídia, para variar, parece que não tá entendendo o recado. Até porque existe um enorme desejo reprimido de criticar a todo custo o deputado federal eleito Alexandre Frota. A vaidade intelectual da imprensa não tolera, não admite que alguém com o passado do Frota seja uma liderança política, seja socialmente influente. Isso tem nome, Edgar: preconceito. Como que uma subcelebridade, um ex-dependente químico, um cara que recorreu à pornografia como meio de vida, como um cara assim pode se eleger, né? Ninguém se pergunta quanto que esse cara se superou, quanto que ele trabalhou, quanto que ele se reinventou para conseguir chegar onde ele chegou. Porque você acha que ele se elegeu com o voto dos progressistas, que toleram as drogas, que supostamente amam a diversidade sexual? Não. Ele se elegeu com o voto dos conservadores, que prezam valores de família, da lei e da ordem. Então é o seguinte, olha só que interessante, vamos colocar Frota e Shakespeare no mesmo comentário. Shakespeare falava... Caraca! É verdade, ele dizia, o passado é um prólogo, é a abertura, é a preparação, né? E que bom, né? Que bom que não é uma sentença definitiva. E melhor ainda que tem gente que entendeu isso. Nunca crie tanto na frase aí, falando pra todos os lados que a gente tem o governo que merece aí. Eu sou contra esse negócio. Acho que tem lugar, tem protocolo, a cerimônia. Você falar Lula livre lá, acho que não tem nada a ver, como não tem nada a ver falar mito. Acho tudo uma grande bobajada que só diminui uma cerimônia que deveria consagrar lá os eleitos na democracia, enfim.